Maravilhoso e eterno Deus, quão bom e quão agradável é estar nesse ambiente tão aprazível, louvando e engrandecendo o teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque apesar de sermos instrumentos falhos, mas o Senhor nos deu o dom do louvor, e nós podemos nesta manhã abrir os nossos lábios, louvar e engrandecer a Ti. Derrame sobre nós a Tua paz, a Tua bênção, e de um modo muito especial o poder do Teu Santo Espírito em nosso meio. Que cada amigo aqui que se faz presente nesta manhã
possa sentir a brisa suave do seu Santo Espírito. Dá-nos, Senhor, a tua companhia. Nós nos colocamos diante do teu trono de graça nesta manhã, louvando a ti, buscando de ti o conhecimento da tua santa palavra também. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem estado conosco. A tua mão tem estado estendida sobre cada um que se faz presente. Apesar de todas as dificuldades desse mundo, mas nós temos uma certeza especial. Um dia, nós estaremos eternamente sem nenhuma dessas dificuldades que aqui passamos, apenas glorificando a ti. Dá-nos, Senhor, a continuidade da tua presença nesta manhã. Abençoe a cada amigo, a cada pessoa que aqui se fez presente, mas de um modo muito especial também aos seus familiares que não puderam aqui estar. Nós te pedimos, Senhor, essas bênçãos, não porque existe em nós qualquer mérito, mas é porque confiamos no teu grande amor e te pedimos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Agora sim, bom dia. Hoje eu estou meio incompleto aqui. Minha amada esposa e minha filhinha não estão presentes. Mariana tá dodóizinha, tá com febre. A noite foi difícil e elas ficaram. Então hoje vocês têm que ser bem carinhosos comigo, porque eu tô carente, tá certo? Nem tanto. Os nossos... Normalmente passa uma semana, entra outra, nós temos novos assuntos bem... que nos chamam a atenção durante a semana. Especificamente há 15 dias atrás, 2 semanas atrás, eu estava aqui e nós comentamos um pouco sobre as gravações que a gente tinha tido acesso nos noticiários, no WhatsApp, enfim, nas mídias. E, na verdade, isso tem tomado muita atenção da sociedade brasileira atualmente, porque as coisas estão se desenrolando ainda, né? E atualmente, pelo menos foi o que eu prestei muita atenção, o anseio quase que desesperado de um grupo para se manter no poder e de outro para chegar ao poder, para tomar o poder. E pelo que eu vi, olha que casal bonito está sentando agora, hein? Novo casal, um sorriso de orelha a orelha, por que será? Esses 2 grupos que estão chegando ao poder, a gente vê um grupo tentando se manter no poder, em plena crise econômica. Esse grupo libera no Diário Oficial uma quantidade significativa de recursos financeiros para agradar um grupo econômico para tentar se manter no poder. Enquanto isso, o grupo que quer chegar ao poder não deve estar fazendo nada menos em termos de conchavos e acordos para tentar tomar o poder. Isto é, todos usando de todos os meios possíveis e imagináveis, lícitos e ilícitos, para chegar ao poder, para alcançar o poder. Mas nós somos cristãos. Quando nós temos um objetivo, temos algo a alcançar, nós não apelamos para todo e qualquer meio. O que é que nós fazemos quando nós queremos muito uma coisa? Nós oramos. Nós oramos. E eu queria agora que você pensasse numa coisa. Pense nos seus últimos dias, o que tem te deixado preocupado, o que tem te deixado... tem tomado o seu tempo e esforço. Pense nisso. Pense naquilo que ultimamente você talvez a coisa que você mais pediria para Deus
agora resolver para você. Eu não sei o que é, cada um deve ter sua coisa diferente, mas pense em algo que você pediria para Deus resolver para você. Talvez porque seja algo que você acha que você não vai conseguir resolver, não sei. Que está tomando muito, está te deixando muito preocupado, está tomando muito a sua atenção. Está talvez ansioso um pouco por isso. Pensou? Guarda aí. Guarda. Na quarta-feira nós temos aqui uma reunião de oração, onde nós nos reunimos, falamos um pouquinho das nossas dificuldades, nós oramos juntos por estas dificuldades nossas e dos nossos amados. Pegamos um texto bíblico e conversamos um pouco sobre ele. Na quarta-feira próxima passada, nós pegamos o seguinte texto, Filipenses 4:6. Vamos abrir nossas Bíblias? Na carta de Paulo à igreja de Filipo, Filipenses capítulo 4, verso 6. Filipenses 4, verso 6. Diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas ou petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Na hora que a gente leu esse texto, eu fui aqui no meu aplicativozinho que eu tenho e cliquei para ver qual era a origem dessa palavra ansiosos. E olha que interessante. A palavra ansiosos vem da palavra grega, que aí eu não sei qual é a pronúncia, mas é algo parecido com merimnal. E que a raiz da palavra, dessa merimnal, traduzida por ansiosos, é separar em partes, cortar em pedaços, dividir em partes. 2 semanas atrás a gente leu um outro texto, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versos 31, 32 e 33. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aí eu fui lá e peguei aqui essa palavra. Portanto, não vos inquieteis. Quando eu cliquei no inquieteis, na verdade é a mesma palavra do ansiosos que a gente leu antes. É exatamente merimnal. É a mesma palavra. Traduziram de uma forma diferente, mas é exatamente a mesma palavra. Que quer dizer estar preocupado com alguma coisa, cuidar de estar com algo, mas cuja origem, essa palavra, ela nasce de uma outra palavra, o radical dela significa separar em partes, cortar em pedaços. Quando eu li isso daqui, eu achei demais. Eu vou dizer para vocês por quê. Eu sou médico neurologista e eu atendo muitos pacientes com queixa de memória, problema de memória. Alguns mais idosos, em algumas situações, não todas elas, mas esses idosos já estão com problema de Alzheimer, alguma coisa do tipo. Mas eu atendo também alguns jovens que vêm reclamando que estão com problema de memória. E eles estão preocupados, porque quando eles me procuram, geralmente é porque esse problema de memória está prejudicando muito algo que eles querem. Por exemplo, concurseiros, pessoas que estão fazendo concurso, estão estudando para algum concurso. Aí eles acham que quanto mais estudam, está pior, está ficando com a memória pior, na memória não era como era antes. Enfim, e aí vão lá no consultório. Esses que são mais jovens, principalmente, mas a todos que têm problema de memória,
eu pergunto, eu começo na conversa, eu começo a ver se essa pessoa está passando por algum problema, se ela está preocupada com algo. E via de regra está. E eu vou dizer por que essas pessoas que estão preocupadas e ansiosas, elas têm problema de memória. Porque a memória, para a gente gravar alguma coisa, a gente precisa estar atento no momento onde a gente está acessando aquela informação. Por exemplo, você aqui está me ouvindo. Você vai lembrar de mim e do que eu estou falando proporcionalmente ao quanto você está prestando atenção no que eu estou falando. Quanto mais atenção, melhor a memória. Quanto menos atenção, menos memória. E a ansiedade, o que ela faz com a gente? Exatamente isso aqui. Parece que quem criou a palavra sabia neurologia e neurociência. Ela parte a tua atenção. Ela divide a sua atenção. Isso não é porque você quer. Você está aqui, você está achando que você está prestando atenção em mim. Mas tem uma parte da tua mente que está ligada nas tuas preocupações, nas tuas ansiedades. Ela fica roubando a tua atenção. E aí, quando você vai tentar lembrar do que eu falei, o que acontece? Não lembra direito. E é curioso que essas pessoas que vão, sei lá, por exemplo, esses que vão prestar concurso, eles estão preocupados justamente com os concursos. E eles não conseguem gravar a informação porque eles estão ansiosos com o concurso. Quer dizer, quase uma situação sem solução, né? Viu, Té? Prestando atenção no que eu estou falando? Eu vou voltar para a pergunta que eu tinha feito logo no comecinho. O que você pediria para Deus? Lembra? Agora eu vou inverter a pergunta. O que você acha que Deus pediria para você agora? Você pensou no que você pediria para Deus resolver para você. Agora eu faço uma outra pergunta. O que você acha que Deus pediria para você agora? Você acha que é a mesma coisa? Deu a mesma coisa? Não deu, né? Não deu a mesma coisa. Agora é interessante. Pensa bem. Você está gastando mais tempo em fazer o que você pediria para Deus resolver ou em fazer aquilo que Deus pede para você fazer? Você está gastando mais tempo em fazer o que Deus consegue ou com aquilo que Deus quer que você faça, que Ele sabe que é para você fazer e que você consegue fazer? E o interessante é que muitas vezes a nossa vida espiritual, ela acontece exatamente igual ao que acontece com essas pessoas que têm má memória. Estão com problema de memória. É o seguinte, a gente vive uma vida espiritual esquizofrênica. A palavra esquizofrênica, esquizo significa dividido. Frenos significa mente. Esquizofrênica significa uma mente dividida. E muitas vezes a nossa vida espiritual ela é esquizofrênica, nosso relacionamento com Deus é esquizofrênico justamente por causa dessas duas perguntas. Porque a gente chega à conclusão que Deus consegue resolver os nossos problemas. A gente sabe que Deus quer que a gente faça outra coisa, mas a gente gasta tempo em tentar fazer a parte de Deus e não fazendo a nossa parte. A gente não confia que Deus vai fazer a dele. Como eu não confio em Deus? Você pode dizer que confia, eu posso dizer que eu confio, mas o fato é que muitas vezes a gente simplesmente não confia. A gente vive tentando resolver a parte de Deus. E deixa em segundo plano aquela parte que é a minha parte. Vocês lembram da história de Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus? Vocês lembram? Sabe o que a gente faz? A gente faz mais ou menos o seguinte. Era como se Jesus estivesse na frente da tumba, Lázaro lá dentro, e ia falar assim, olha, Jesus, faz o seguinte, tira a pedra que a gente ressuscita.
Quando Jesus falou o quê? Vocês tiram a pedra e eu faço o resto. É como se a gente chegasse para Jesus e falasse assim, olha, Jesus, vamos trocar? Você tira a pedra e eu ressuscito Lázaro. Dá certo? Não dá. E aí eu fico eu vivo nessa esquizofrenia porque a minha entrega é parcial. Eu falei também na outra semana que a gente tem que mudar a nossa forma de pensar. E a nossa forma de pensar tem que passar essa transformação por isso. Tem que passar pelo que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Tem os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos e Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10. Verso 31. Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A vida cristã esquizofrênica é aquela que separa as coisas. Isso é para sustentar minha família, isso daqui é para eu cuidar do meu corpo, isso é para... Aí as coisas de Deus é na hora que eu vou sentar, fazer a minha meditação, ler a Bíblia, eu vou orar. Isso é as coisas que eu vou fazer para glorificar a Deus. Mas o trabalho, as outras coisas são outras coisas, é para ganhar o sustento e tudo mais. Aquele divide. Quando eu abro a porta do meu guarda-roupa, eu vou escolher uma roupa, o que a Bíblia fala? Que eu tenho que me vestir para quê? Para a glória de Deus. Quando eu vou andar e dirigir no trânsito, o que a Bíblia fala? Que eu tenho que dirigir. Quando eu vou conversar com alguém, eu tenho que conversar para quê? Mas o fato é que a gente vive tentando dividir as coisas. Parece que algumas coisas eu tenho que levar a sério com relação a glorificar o nome de Deus. Outras coisas eu posso ser um pouquinho mais displicente. Jeremias 29. Verso 11. Vou falar uma coisa para vocês. Eu estava pensando um dia desse, e eu lembrei de uma conversa que eu tive com o Diego, esse aqui. E ele estava contando que ele tem um grande amigo dele, que chegou para ele e falou assim, mas por que se Deus existe, por que ele pega e não aparece, não se mostra? Lembra dessa conversa? Se Deus existe mesmo, por que ele não se mostra? E ele concluiu que Deus não existe. E muita gente pensa assim, e faz sentido. Poxa, se tem gente com dúvida se Deus existe, por que ele não logo aparece e acabou a dúvida? E sabe que, eu vou dizer mais, às vezes a gente tem essa mágoa com Deus também. Porque a gente às vezes está mergulhado em um problema, a gente sabe que a gente não consegue resolver, só Deus resolve, e a gente pensa, por que Deus logo não vem, aparece e resolve logo isso daqui? Por que ele me deixa nessa dúvida? Poxa vida, eu quero definir, eu tenho 2 caminhos a seguir, eu quero obedecer a Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, por que ele não me diz logo o que eu faço? Por que ele vem logo e não aparece, em outras palavras? Por que ele não diz logo? Por que ele não se mostra logo? Por que ele não se revela logo? Poxa, a minha família está sofrendo por causa desse problema. Os meus funcionários estão sofrendo por causa desse problema. Por que Deus não aparece logo e resolve? Jeremias 29, começa no verso 11. Deus falando, tá? Eu
é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Em outras palavras, você não sabe o que é que eu penso sobre você. Eu é que sei. Você não sabe os planos que eu tenho para você. Eu é que sei. Diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Ele não quer que você sofra como você está sofrendo. Para vos dar o fim que desejais. Olha aqui. E o que é que nós queremos? O que será que nós desejamos e queremos que Deus quer nos dar? Será felicidade? Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. E aí vem o verso-chave. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Por que Deus não se revela muitas vezes? Porque eu não estou procurando por Ele. Eu não estou o buscando. Ah, mas eu estou. De todo o coração? De toda a tua alma? De todo o teu corpo? De toda a tua vida? É assim que eu estou procurando a Deus, será? Será que eu estou colocando para Deus todos os aspectos da minha vida? Será que eu estou buscando honrar a Deus em tudo, absolutamente tudo que eu faço? Será que quando eu vou e me coloco de joelhos diante de Deus, ali está todo o Christian diante dele? Será que eu não deixei alguma coisa guardada para mim? Deus, o que o Senhor quer de mim? Primeira coisa que Deus quer de mim sou eu. Ele não quer outra coisa. Ele quer licença, a minha licença, para me fazer feliz. Porque aqui fala, olha que interessante, ele fala que os pensamentos dele para mim são de paz e não de mal. E Ele quer dar o fim que eu desejo. Ele quer me fazer feliz. Ele quer me dar paz. Se a gente voltar lá para Filipenses, no verso que a gente estava lendo, Filipenses capítulo 4, a gente lê o verso 6. Olha o que tem no verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós não vivemos em dias fáceis. A semana foi muito dura, né, Betão? Teve que viajar, não teve? Teve que ficar longe da família. A nossa vida nessa terra muitas vezes é angustiante. Envolve ter que viajar pelo país inteiro para tentar manter o emprego dos funcionários, né, irmão? O irmão Valdinho estava falando que por ele seria mais fácil ele demitir os funcionários, ele ia viver muito melhor do que ele vive hoje. E ele está ralando, viajando, se desgastando, porque ele está preocupado com a família dos funcionários dele. Mas, ao mesmo tempo, como é que Deus fala que eu tentando fazer tudo isso que é para o bem, isso me desgastando, me angustiando, Ele está falando que se eu fizer a vontade dEle, Ele vai me dar uma paz que excede todo o entendimento. Que paz é essa? Essa noite
A Mariana acordou várias vezes, doentinha, gemente e chorava. E quem é pai aqui sabe o quanto é angustiante você ver teu filho sofrendo por alguma coisa. E não precisa ser muito sofrimento, qualquer sofrimento. Você trocaria imediatamente de lugar em qualquer momento. Será que Deus ama menos ainda a gente? Será que Ele quer que eu passe por esse sofrimento? Então o que está faltando? O que eu preciso fazer, Senhor? No que eu tenho faltado para o Senhor aparecer e resolver os meus problemas? O que a minha vida cristã, em que minha vida cristã tem que mudar para o Senhor aparecer e se revelar para mim? Não é um acontecimento, não é um fato, não é uma atitude. Mas o que eu tenho que fazer, eu tenho que buscar a cada dia descobrir o que eu tenho guardado para mim. A cada dia eu tenho que descobrir o que tem sido um empecilho, algo que eu tenho que guardado em casa e não tenho levado diante do altar de Deus e oferecido a Ele. Tem sido o quê? Tem sido talvez uma forma de pensar que eu herdei de gerações, que eu fui criado dessa forma de pensar e que de repente não é a forma de pensar de Deus. Tem sido talvez um apego a certas coisas que todo mundo faz, e se todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Coisas lícitas, coisas boas, por que Deus não quer que eu faça isso, não me deixa fazer isso? Tudo, irmãos. Buscar-me-eis e me achareis. Ele não fala assim, de vez em quando. Deus não é um Deus de mentira, Deus não é um Deus que falha em suas promessas. Ele garante: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. O quanto eu tenho desejado isso? Porque a minha parte é o quê? Eu realmente tenho desejado encontrar esse Deus? Eu tenho realmente desejado? Qual é a minha ansiedade? Qual é a minha entrega? Qual é o meu sofrimento com isso? Me vem à mente aqui a história de Jacó. Jacó, angustiado, porque ia se encontrar com seu irmão Esaú. Sua família já não tinha mais uma casa, na verdade eles largaram o lugar onde eles moravam, que era a casa do sogro, na verdade, e ele se separou da família para dar tempo de que, se o irmão o matasse, a família tentar fugir. E ele sozinho no deserto, e ele busca o quê? Quem? A Deus. Ele angustiado porque ele carregava nele a ideia e a certeza de que o que ele estava passando era consequência do que ele tinha feito, porque ele tinha enganado o seu pai, ele enganou o seu irmão, ele fugiu, ele tinha sido um covarde mentiroso. E ele sabia que o que estava acontecendo agora era consequência das escolhas que ele tinha feito. E ele via agora que a família dele podia sofrer, os seus filhos, suas esposas, toda a sua família, seus servos poderiam estar sofrendo a consequência do erro que ele cometeu. E ele começa a chorar de angústia e suplicar a Deus uma resposta. E naquele momento ele se entregou. Quem aparece para ele? Jesus aparece.
E ele, a princípio, pensando que era um ladrão, um bandido, começa a lutar com esse visitante inesperado da noite. E ele começa a lutar, e ele começa a perceber que tinha alguma coisa estranha, porque aquele ser com quem ele lutava tinha uma força descomunal. Não era normal aquela pessoa. E de repente, para ter certeza das suspeitas dele, esse ser encosta a mão na coxa dele e luxa, tira da articulação. Eu já luxei esse dedinho aqui, ó, e doeu. Agora, luxar a coxa deve ter doído muito. Mas essa dor não foi suficiente para separá-lo. Ele se agarrou àquele visitante, que era Jesus. Se agarrou no meio de toda a sua dor e disse com toda a convicção: não te solto enquanto não me abençoares. Quantas vezes você agarrou nas vestes de Jesus à noite e falou: não te solto enquanto não abençoares? Ou você ficou pensando assim: eu não te solto enquanto não me der sono e eu cair no sono. Eu não te solto enquanto o cansaço do dia não vier, porque eu tenho que acordar cedo amanhã e eu vou ter que dormir, aí eu te solto. Quantas vezes você falou realmente para Jesus com toda a tua força: não te solto enquanto não me abençoares? Todo o coração? Tem sido de todo o coração? E o que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim? Mateus... Não é você não, Mateus, é o livro. Mateus, capítulo 25. Verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizestes. O fato é que, sabe por que Deus não aparece muitas vezes na sua frente para resolver o seu problema? Sabe por quê? Porque ele já apareceu várias vezes, muitas vezes, na condição de alguém necessitado, na condição de alguém com muito mais problemas do que você, e você o desprezou. Por que Deus não te aparece para resolver o seu problema? Porque você está preocupado só com o seu problema. Você está preocupado com o seu problema, que quem deveria estar cuidando é Deus. O que Deus pediu de você? Que cuidasse dos seus pequeninos. Ele cuida de você. Ele vai cuidar de você. As tuas preocupações têm que ser as preocupações de Deus. E você tem que se ocupar com o quê? Com aqueles que precisam de você. E eu não estou falando só daqueles necessitados, moradores de rua, não. Eu estou falando da tua esposa quando precisa ouvir uma voz sua. Estou falando do seu filho. Estou falando do seu vizinho, do companheiro de trabalho. Porque todos nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos de um socorro.
E Deus nos incumbiu de dar socorro a essas pessoas. Me incumbiu de cuidar de quem está próximo de mim. Eu tenho que parar de me preocupar comigo mesmo, com os meus problemas. Deus não quer que eu assuma essa responsabilidade. Ele disse que essa responsabilidade é dele. Ele falou, ele que disse. A gente leu aqui. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o resto o quê? Vai ser acrescentado, é passivo. Não é uma coisa ativa sua que você vai lá e acrescenta. Deus vai acrescentar. Inclusive, quem chama José aqui? Só eu? Sério? José significa Deus acrescenta. Deus nos espera. Deus nos espera na figura de alguém que precisa da minha ajuda. E Deus está ansioso para que eu saia da frente para Ele cuidar do meu problema. Cuide dos negócios de Deus, que Deus vai cuidar dos seus. Nós vamos ouvir uma música agora especial, que vai falar um pouco sobre isso. Sobre como nos fará bem parar de olhar para os nossos próprios problemas. Como nos fará bem atentar para o nosso próximo. E que pode ter certeza, aqueles pensamentos que Deus tem para nós, que Ele sabe o que Ele tem pensando para nós, é muito, muito melhor do que qualquer pensamento que nós tenhamos a nós mesmos. Pare um minuto, olha ao seu redor, perdeu um santo, com medo de sorrir, porque há tão pouca emoção. Se um sorriso amigo faz outra existir, é tempo de se estender a mão, pois buscamos juntos a mesma solução. Não devemos desanimar. Um mundo melhor só depende de nós. Dê o seu melhor. Isso é o que Deus quer. Faça alguém feliz e alguém também fará por você. Pessoas vão sem direção, nenhum ombro amigo, um pouco de atenção, mas devemos ver com coração que dar é bem melhor que receber. Dê o seu melhor. Isso é o que Deus quer. Faça alguém feliz e alguém também fará por você. Dê o seu melhor.
Quando a gente é Deus para alguém, quando a gente leva o socorro para alguém, nós vamos, como muitas vezes, já passei por isso, a Jéssica contou já uma história aqui, a gente consegue ver Deus em pessoas nos ajudando também. Muitas vezes são situações tão gritantes que a gente fica pensando, peraí, será que não era um anjo mesmo assim? Você não quer ser um anjo na vida de alguém? Você pode ser. Esse é o negócio de Deus para você. Se preocupe com esse negócio. Esse é o business de Deus para você. Ele vai cuidar do seu. Vamos orar. Vamos ficar em pé para quem puder. Nosso bom Deus, nosso tão amado Pai. Não sabemos, Senhor, qual é o pensamento que o Senhor tem para nós. Mas o Senhor disse que é um pensamento de coisas boas. O Senhor já nos prometeu que seja qual for esse pensamento, nos trará uma paz que excede todo o entendimento. Mas, Senhor, a condição para que a gente consiga experimentar isso não é fácil, sabe, Pai? A gente precisa se entregar. A gente precisa de todo o coração, sem reservas, nos colocarmos diante de Ti. Isso não é fácil, Senhor. Isso é uma luta de todo o santo dia. Hoje eu entrego uma coisa, eu sei que amanhã vai aparecer vou descobrir outra. O Teu Espírito Santo vai me mostrar outra coisa que eu tenho que entregar também. Depois de amanhã outra, depois de amanhã outra. Mas a angústia, ela só dura até entregar, Pai, porque quando nos entregamos a Ti, a paz de se libertar dessas coisas, ela sim excede todo o entendimento. Ela é indescritível. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos mostre a razão disso. Que vale a pena, Pai, vale a pena confiar na Tua palavra, nas Tuas Escrituras. Te encontrar na Tua palavra. Te encontrar no momento de oração. Te encontrar naquele que necessita da nossa ajuda. Pai querido, nessas nossas tantas dificuldades, nos ajuda a abrirmos mão da responsabilidade de solucioná-las. Nos ensina que a nossa parte é muito pequena, Senhor. É só retirar a pedra. A Tua parte, que é a imensa parte, não merece preocupação, porque é a Tua parte. E que dia a dia a gente possa se encontrar, Senhor. Nós contigo, a cada manhã, com o propósito de sairmos da frente. E como João falar, importa que Tu cresças e que nós diminuamos. Que a nossa vida seja cada vez mais a Tua vida. Que o nosso caráter seja cada vez mais o Teu caráter. E cada vez mais seja patente em nós a nossa herança, a herança de filhos de Deus. Cuida dos nossos amados, nossos queridos, nossas crianças, nosso esposo, esposas, filhos, pais. Cuida, Senhor, deles. Que em breve, Senhor, todos nós nos encontremos nas nuvens dos céus, no encontro que teremos todos contigo. Fortalece o nosso desejo de estar lá cada dia. Nós te pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém.